Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com mais uma videoaula para vocês. E nesta videoaula vamos falar aí sobre porcentagem. Nessa primeira parte vou tratar aí dos conceitos básicos deste estudo. Toda vez que você vê um número acompanhado desse símbolo, essa expressão lhe indicará uma certa quantidade em porcentagem. E como que a gente lê essa expressão? No nosso exemplo aqui, temos o 30 acompanhado desse símbolo. Então, a gente lê da seguinte forma, 30%. Se fosse, por exemplo, aqui o 20, que estivesse aqui, a gente leria da seguinte forma, 20%, ok? Bem, esse nome já é bem sugestivo, 30%. 30%, isso quer dizer 30 por 100. Bem, então, quando a gente escreve, então, 30%, isso equivale a dizer que é uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, 30% é igual a 30 sobre 100. Se você dividir 30 por 100, você vai encontrar um 0,3. Tá? Então, quando a gente escreve 30%, isso me indica uma fração cujo o numerador é esse número aqui, que acompanha o símbolo de porcentagem, e o denominador é 100. Ok? Bem, vamos fazer aqui outros exemplos. 20%. Se a gente for transformar em fração, como que fica? Fica da seguinte forma. 20% equivale a 20 sobre 100, ou dividindo 0,2. Bem, vamos colocar aqui 35%. 35% é equivalente a uma fração cujo numerador é 35 e o denominador é 100. Ou dividindo, equivale a esse número decimal aqui. 0,35. 50%. 50% é 50 sobre 100. Tá? Ou seja, a metade. 0,5. Meio. Ok? Bem, pessoal. Agora, a gente está interessado, então, em determinar 30% de um determinado número. Como que a gente faz para a gente achar essa porcentagem desse número? A gente faz da seguinte forma. Pega o 30, nesse caso aqui, multiplica com 80, da mesma forma que a gente fez aqui. E depois divide por 100. Então, 30 vezes 80 vai dar 2.400. Dividido por 100, isso é igual a 240. Vamos fazer aqui outros exemplos. Por exemplo, 25% de 60. 25% de 60, conforme eu disse para vocês, a gente faz o seguinte. Pega o 25, multiplica por 60 e depois divide por 100. Vamos fazer aqui um outro exemplo. 60% de 80. Então, como que a gente faz? A gente pega o 60, multiplica com 80 e depois divide tudo por 100. Tá? Fazendo isso, a gente vai chegar em 48. Então, 60% de 80 é igual a 48. Bem, vamos fazer aqui mais um exemplo. 70% de 50. Da mesma forma que a gente fez. Pega o 70, multiplica por 50 e divide por 100. A gente chega em 35. Então, observe aí que calcular a porcentagem de um determinado número não é difícil. Bem, eu sugiro aí a todos vocês aí, façam esse exercício aqui para que vocês possam entender melhor o que foi feito aqui. Tá? Caso você tenha alguma dúvida, volte aí um pouquinho à videoaula para que você possa fazer, ok? Bem, vamos resolver esse problema aqui, que é um problema fácil, tá? Que envolve porcentagem. E nesse problema aqui eu vou resolver ele de duas formas para vocês, tá? A primeira forma, tá, é usando fração, e a segunda forma aí é via regra de 3, ok? Bem, o problema nos diz o seguinte: em uma sala de aula com 52 alunos, 13 utilizam ônibus como meio de transporte. Qual a porcentagem de alunos que utilizam ônibus? E a porcentagem dos alunos que não utilizam ônibus? Bem, a gente sabe o seguinte, que dos 52 alunos, 13 utilizam ônibus. Ou seja, qual é
a fração que corresponde a 13 dos alunos em 52. A fração que corresponde a isso é essa fração, 13 por 52. Bem, se a gente pegar 13 e dividir por 52, a gente vai chegar no seguinte, que isso é igual a 0,25. Bem, agora observe o seguinte, 0,25 é igual a 25 sobre 100. Bem, 25 por 100. E isso equivale, então, a 25%. Bem, então a quantidade dos alunos aí que utilizam o ônibus como meio de transporte é igual a 25%. Bem, como a gente está interessado também na porcentagem dos alunos que não utilizam o ônibus, a gente sabe que o total de alunos é 52. Ou seja, 52 corresponde o total. Total para nós é 100%. Bem, dos 100% tem aqueles alunos que utilizam ônibus e os alunos que também não utilizam. Como a gente quer saber a quantidade dos alunos que não utiliza, basta a gente pegar o total, que é 100%, e subtrair a quantidade, a porcentagem daqueles alunos que utilizam ônibus. Então, desta forma, 100 menos 25, isso é igual a 75%. Bem, então 75% é a quantidade daqueles alunos que não utilizam ônibus como meio de transporte. Bem, então essa aqui foi a primeira forma de a gente resolver este problema. Bem, a segunda forma da gente resolver o problema aí é via regra de 3. Bem, a gente sabe que 52 alunos é o total, tá? É o total de alunos que tem lá na sala. Bem, o total para nós equivale a 100%. Para nós, 52% equivale então a 100%. A gente quer saber o seguinte, se 52 alunos equivale a 100%, então 13 alunos equivale a quanto? Tá? 13 alunos equivale a quanto? Isso equivale para nós, vamos chamar aqui de x. Bem, multiplicando cruzado aí, tá? Fazendo aqui uma simples regra de 3, multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte, 52 vezes x, então a gente vai colocar aqui 52x. 13 vezes 100, isso é 1.300. Bem, fazendo então 1.300 dividido por 52, a gente chega no seguinte, 1.300 dividido por 52, isso é igual a 25%, que é o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Então, essa quantidade aqui que vocês estão vendo aí é a quantidade de alunos a porcentagem de alunos que utilizam o ônibus. Para a gente determinar a quantidade de alunos que não utilizam o ônibus, basta a gente fazer 100% menos 25, conforme a gente fez anteriormente. E isso vai ser igual a 75%. Tá? Então, esse problema a gente poderia ter resolvido ele de duas formas. Aquela primeira forma que eu apresentei para vocês e essa segunda forma aqui, ok? Bem, pessoal, então, nesta videoaula aqui eu trouxe para vocês aí a parte inicial de porcentagem. Em breve estarei trazendo aí a segunda parte, tratando aí de mais exercício e também de outros assuntos. Até a próxima videoaula.